Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, enquanto o pessoal vai chegando aqui, para você que está recebendo essa live, que não me conhece, meu nome é Melissa Marconi, eu sou psicóloga, eu atuo na clínica vai fazer 12 anos já, né? Eu venho falando em 11, mas já tá passando um ano. 12 anos já, eu sou formada desde 2007, mas eu trabalho com pessoas desde 2003. E eu venho buscando aqui dentro do digital trabalhar muito com as mulheres, com as dores, os problemas que as mulheres enfrentam, independente de serem nos tempos atuais ou dos problemas que as mulheres já enfrentaram como um todo, e tento trazer aqui temas extremamente relevantes para a nossa vida. Por quê? Por que eu escolho esses temas, eu tento fazer essa busca aqui no digital, principalmente com as mulheres? Eu tenho um propósito de vida, que é chegar em mais mulheres. Então o digital hoje me proporciona isso, ele rompe as barreiras, né, da questão geográfica, e eu consigo chegar em mais pessoas e atinjo pessoas de repente que não estão disponíveis, que não têm condições, às vezes até material, de fazer uma terapia, de buscar uma ajuda. Então essa busca aqui minha é essa, é com a mulher. Por que com a mulher? Primeiro, eu sou mulher, eu vivo todas as dores de vocês e vou viver outras, né? Vou viver a dor de um filho indo embora, cuidando da vida, vou viver a dor do ninho vazio, eu vou viver outras dores, do meu envelhecimento. Então são muitas dores que a gente vive e que eu quero aqui, através da minha experiência pessoal e da minha experiência dentro da clínica, que lá é um ambiente muito rico, muito privilegiado, né? Eu estava conversando hoje com uma paciente minha que antes de eu entrar na clínica, antes de eu vivenciar a clínica, eu tinha uma visão do mundo. E uma visão, né, comum, né? Não que eu seja incomum, não que eu seja melhor que ninguém, não é isso. Uma visão comum, uma visão de que as pessoas vivem felizes, de que às vezes eu tenho um problema e às vezes alguém não vai enfrentar isso ou não entende o que eu estou passando, e que no decorrer dos dias às vezes as pessoas vivem de uma maneira muito positiva. Quando eu entrei na clínica, eu comecei a enxergar que isso não era real, porque não é real. Todas as pessoas, homens e mulheres, enfrentam muitos desafios diários. Desafios, problemas com a mãe, com o pai, com os filhos, problemas no casamento, problemas profissionais. Então, cada um tem um tipo de problema. O que acontece? Somos todos iguais. Iguais em que sentido? Todos vivemos sofrimentos, todos temos problemas. Só que como a gente sabe disso? Esse é o meu papel. É estar aqui trazendo um pouquinho do que eu vivencio ali dentro da clínica para mostrar para você que você não está sozinha no teu barco. Então, hoje o nosso tema é o sexo após o casamento, né? Dentro da religião, o sexo antes do casamento ele é proibido, mas após o casamento ele também é um tabu, ele também acaba sendo, entre aspas, um problema, e é sobre ele que eu quero falar. Por que eu quero falar sobre ele? Porque eu falei isso nos stories, né? Quando nós estamos numa reunião com algumas amigas, em qualquer lugar, num grupo, nós não comentamos sobre isso. Primeiro que o sexo é um tabu, né? É um tabu principalmente entre as mulheres, que eu vou falar sobre isso. E quando temos problemas nesse sentido, a gente faz aquele olhar que eu disse para vocês que antes de eu entrar na clínica eu tinha, de que a vida de todo mundo é maravilhosa. Então parece que todos os casais são perfeitos, são extremamente apaixonados, e aí eu estou vivendo um problema no meu casamento e de repente eu não estou disposta, eu não estou aberta a me expor.
E aí eu fico achando, eu fico alimentando aquilo como se eu fosse a única pessoa no universo que vivesse isso. E aí vocês viram, né, quando eu abri a caixinha, que não é real. Por que não é real? Porque existe de tudo. Existe o casamento que tá numa fase boa, sexualmente falando. Existe aquela mulher que não quer fazer, que tem preguiça, que hormonalmente não tá pronta para aquilo, ou que traz no meio da questão sexual muitas mágoas, a questão emocional muito envolvida. E ela começa, né, aqui a ver que a mulher ela vivencia isso. E eu chamei muitos homens para participarem aqui dessa live, porque dentro das brincadeiras das rodinhas, os homens também, eles reclamam muito sobre isso, sobre a frequência, sobre a vida sexual não tão ativa quanto ele imaginava, e aí a gente fica num descompasso, né? Esse descompasso homem-mulher, marido e mulher. Então, antes da gente chegar no ponto propriamente dito, vamos começar lá atrás? Então, lá atrás, eu sempre gosto de começar lá atrás, né? Vocês que me acompanham aqui há algum tempo sabem que as minhas lives, elas puxam lá os nossos ancestrais. Então, a mulher, ela era vista, ela tinha um papel fundamental na humanidade, né? Há um bom tempo atrás. Qual era esse papel? Reprodutivo. A mulher, ela tinha uma única função, a reprodução humana. Claro, né? Temos esse aparato no nosso organismo, a gente pode gerar uma vida, e isso não é só físico, né? Eu já falei algumas vezes aqui, a gente vai até falar disso hoje, mas a gente não tinha essa abertura de até se permitir, não era nem para o outro, era intimamente o prazer. Nós não sabíamos o que era sentir prazer na vida sexual. Porque, né, vínhamos com aquela mentalidade da nossa função. Então, a nossa função se resumia à reprodução e ao cuidado desse ser humano, por isso que a maternidade, ela sempre foi muito vangloriada, glorificada, né? Não por menos, né? Temos um papel fundamental mesmo na humanidade, mas não é o único na nossa vida. Mas por muito tempo foi. E aí, ao longo dos anos, ao longo das décadas, ao longo dos tempos, nós fomos devagarzinho, muito devagarzinho, conseguindo nos permitir esse avanço, esse conhecimento corporal, esse conhecimento dos nossos prazeres, essa quebra desse tabu, desse preconceito, dessa coisa horrorosa, em falar sobre algumas coisas, né, da nossa vida sexual, e isso foi muito importante. E hoje, né, estamos realmente muito distantes dessa mulher que tinha um papel da reprodução humana. Mas nós estamos distantes fisicamente, né, das décadas do tempo, temporalmente, ou a gente está distante emocionalmente? O que eu enxergo? Melissa, da onde você enxerga isso? Eu enxergo da maior experiência que eu tenho na minha vida, do privilégio maior que eu tenho na minha vida, que é estar dentro da clínica todos os dias, há muitos anos mesmo, que me deu uma base para falar o que eu estou dizendo para vocês agora. Então, essa conexão, esse distanciamento físico entre essa mulher da reprodução e essa mulher hoje, que se permite algumas coisas, ele está acontecendo só fisicamente. Tivemos avanços, mas ainda não muitos. Por quê? Porque nós trazemos de uma maneira muito subconsciente, inconsciente, você pode usar o nome que você quiser, enraizadamente, essa questão do tabu, do preconceito, da mulher não poder buscar essa liberdade
sexual. E essa liberdade sexual, quando eu falo, ela não tá ligada a uma busca externa, uma aventura, né, fora do casamento, não é nada disso. É exatamente dentro do casamento. Então eu vou falar coisas que muitas vezes acontecem lá na nossa infância que nos bloqueiam. Pais muito rígidos, pais que tratam filhas e filhos de maneiras muito diferentes. Eu entendo que socialmente isso acaba acontecendo, mas às vezes a mulher ela pode internalizar que ela não merece, que ela não pode se expor, ela não pode expor as suas vontades. E isso vai fechando a mulher. E aí o que acontece? Por que eu coloquei realmente o sexo após o casamento? Porque é uma queixa unânime dos dois lados. Tanto da esposa quanto do marido. Só que são queixas completamente diferentes. Vocês sabem que uma vez uma paciente minha, ela me deu uma explicação e foi muito interessante. E essa explicação eu não esqueço, como não esqueço muitas coisas. Ela disse para mim que nós estamos 12 horas atrasadas do homem. Eu falei, 12 horas? Por quê? Ela falou, porque o homem, ele precisa de sexo para estar tudo bem. E a mulher precisa que tudo esteja bem para ter sexo. E aí a gente não se encontra. Aí a gente não consegue se encontrar nesse caminho e desenvolver e alimentar e regar a nossa vida sexual. Então, o que acontece quando a gente casa? De uma maneira geral, é claro que não são todas, eu não estou generalizando, todas as mulheres pensam isso, não é isso. Mas você aí que está na tua casa, que nunca pensou sobre isso, eu quero que você reflita. Porque pode ter uma coisa lá dentro que fala isso pra você e você ainda não percebeu. Quando a gente casa, quando a mulher casa, ela conquista, acho que um dos mais altos objetivos da sua vida. É o casamento. O casamento, ele é sonhado, ele é vivenciado pela mulher desde que ela é pequenininha. Desde que ela tá lá brincando de casinha com seus filhinhos, com seus bebezinhos. Então o casamento é algo muito importante. Por quê? O que o casamento vai trazer para essa mulher? A outra grande realização, outro grande escalão na vida dela, que é a maternidade. E aí, nós, esposas, um papel muito importante, e mulheres e mães, nós estamos completas. E aí, a gente entra em tudo que nós já falamos aqui, que eu vou repetir agora, naquele processo de uma autocobrança muito grande, uma autoexigência muito grande. Então, eu tenho que ser uma ótima esposa, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que fazer a janta, a roupa tem que estar em ordem. Aí eu me torno mãe, meu Deus! Agora, a maior realização da minha vida, então eu tenho que cuidar dos meus filhos, tem que estar tudo bonitinho, comidinha. E quem vai ficando para trás nesse processo? Nós, as mulheres. Mas, Melissa, por quê? Porque é de dentro. Porque a gente não planejou isso. Porque a gente veio com isso. E quanto mais a gente toma consciência dessas vozes aqui internas que a gente tem, das avós, da bisavó, de todo mundo que tá aqui dentro, quanto mais a gente entende essas vozes, mais a gente consegue afastá-las. Isso não me pertence. Então eu vou contar inúmeras situações aqui para vocês. Situação de uma mãe, né, que pega 2 horas da tarde, vai numa academia para se cuidar, porque ela é um ser humano, não se esqueçam, e ela se sente extremamente culpada por estar ali. Nós estamos falando de uma academia, que socialmente falando não é tão grave. Vocês imaginam essa ênfase na vida sexual?
Vocês imaginam a mulher tendo essa abertura, essa liberdade, essa clareza que os homens trazem de décadas? Eles nunca foram reprimidos, de maneira alguma. Eles nunca sofreram essas repressões, muito pelo contrário. Não era abordado, né? Uma fala verbal com os pais, mas era bonito o pai ver que o filho tinha essa questão sexual, essa atração por mulheres. Mas a menina não. Quando a menina, a moça, a adolescente, ela começa a ter o interesse, hoje menos, tá? Mas nós estamos falando de lá de trás. Ela era vista com culpa. Por quê? Porque agora, meu Deus, espera um pouco, o menino não precisa esperar. E vocês concordam comigo que a gente vai arrastando essas situações para a nossa vida, para o nosso dia a dia? Então, nós, mulheres, eu sempre coloco nós, porque eu sou uma mulher como outra qualquer. Além de eu ter a minha vivência, eu vivencio ali na clínica com muitas outras mulheres. Dentro da lista, né, do que eu tenho que fazer no dia, na semana, no mês, no ano, qual é a principal? Então vamos imaginar que você não é mãe, tá? Então a principal é ser esposa. Mas você é mãe. A mãe tá na frente. Aí depois vem a esposa. Esposa, não estamos falando da vida sexual. Ainda não. Nós estamos falando da esposa casa. Casa limpa, arrumada, roupa lavada, comida feita, né, banheiro limpo. Essa é a esposa. Porque é uma imagem que nós trazemos. Ela tá errada? Não. Mas a gente precisa dar potenciais corretos para cada coisa. Então, você não é mãe, esposa é a primeira coisa. E depois? Depois a minha vida, hoje em dia principalmente, né? A minha vida profissional, preciso trabalhar, preciso evoluir, preciso ser promovida, preciso ganhar dinheiro, preciso qualquer coisa. Quando é que sobra o tempo para eu ser eu? O que é ser eu? Quando você está vivendo uma situação sexual, você está completamente despida. E não é só no sentido correto da palavra. Ele é real. Nós estamos vulneráveis, nós estamos expostas. Todas as coisas que nós temos dentro tá vindo para fora. E quando a gente vai no dia a dia, a gente vai se cobrando, não, isso você não pode fazer, isso agora não, isso você tem que dar prioridade pro seu filho. Olha que absurdo você ir numa academia, meu Deus, tá de unha feita, mas o seu filho não cortou a unha do pé. Essas autocobranças que nós fazemos, sim, elas acabam com a nossa energia. Principalmente com a nossa energia sexual. Principalmente com esse lado tão solto, que nunca foi solto pra gente. Mas, Melissa, hoje em dia, existem muitas meninas, muitas mulheres muito livres, sexualmente falando. E como elas são vistas pela sociedade? Elas são vistas de uma maneira positiva? Uau, que legal, ela se libertou. Mas elas não são vistas de uma maneira negativa só pelos homens. Elas são vistas por nós também. Nós também enxergamos essas mulheres de uma maneira muito negativa. Então, o que eu tô pregando aqui é a libertinagem, todo mundo fazer o que quer. Não! A nossa vida, eu sempre falo que a nossa vida, ela tá sustentada num tripé. Que é a nossa saúde espiritual, é a nossa saúde emocional e a nossa saúde física. Para mim, na minha opinião, apesar de eu ser casada e de ter as nossas dificuldades do dia a dia, correria, cansaço, a vida sexual, ela tá apoiada nas três. Porque ela gera benefícios na questão física, ela gera benefícios na questão emocional e ela gera um benefício espiritual.
por conta da conexão, por conta da energia. Eu quero que vocês levantem a mão, dá um coraçãozinho, faz qualquer coisa aí. Quem, mulher que tá aqui, que nunca percebeu que teve sexo à noite, no dia seguinte a casa tava outra. A casa era outra. Outra energia, outra dinâmica, tudo mais leve, tudo mais limpo. Não é real? Por quê? Porque existe uma conexão. Porque ela faz muito bem fisicamente pra gente. Porque ela faz muito bem emocionalmente. Eu me sinto desejada, eu me sinto tocada, eu me sinto benquista, amada. E ela faz muito bem pra gente emocionalmente, espiritualmente. Porque a nossa conexão se afina de novo. E aí a gente vai distanciando, vai distanciando. Qual é a única diferença entre um casal e dois amigos, um homem e uma mulher? É o sexo. É a questão sexual. É essa conexão, é essa vibração que existe entre os dois. E aí vem uma coisa muito importante, uma coisa que eu vi numa caixinha, uma pessoa colocou assim pra mim. Mas a gente também depende muito de como a gente é tratada e tudo mais. Eu concordo. Como eu disse no começo, temos 12 horas de atraso pro homem, tá? Ele precisa do sexo pra ficar tudo bem, a gente precisa que esteja tudo bem pra ter sexo e a gente fica num descompasso. Porém, tem uma coisa que eu acredito muito, e eu sempre falo aqui nas lives. A mulher, lembra, nossa principal função no passado, tá? A gente gerava, a gente reproduzia seres humanos, reprodutora, tá? Então, esse aparato, ele não é só orgânico. Essa questão não é só orgânica. Ela é energética, vamos pôr assim. Sou capaz de gerar uma pessoa. Isso é muito grande. Isso é muito poderoso. Então, a nossa energia, ela não é qualquer coisa. Isso é fato. Nós somos muito poderosas. E não é esse poderoso aí que tá todo mundo falando todo dia, empoderamento, nós, como nós somos fortes. Somos mesmo, tá? Mas nós temos uma força, um poder absurdo. Qual é esse poder? Nós somos muito perspicazes, nós somos muito inteligentes. Não que os homens não sejam, tá? Nós usamos muito o afeto, a energia do amor para muitas coisas. Se eu sei que o distanciamento sexual com o meu marido, ele causa malefícios para um todo. Ele causa um distanciamento, ele gera um afastamento, ele gera inúmeras situações. Eu preciso ficar esperando que aquele homem, que ele não, às vezes ele não vai entender esse sinal, que ele me trate bem para que eu consiga ter o sexo à noite, ou eu, com toda a minha inteligência emocional, com todo o meu afeto, com todo o meu amor, eu posso trazer essa pessoa para mim. É fácil, gente? Claro que não. É muito positivo? É muito positivo. Mas Melissa, se a gente faz isso, a gente não está sendo submissa? Submissa a quem? Eu vou lá, agrado meu marido sexualmente. É igual quando a menina vem me contar, né, solteira. Eu saí com o rapaz, ele me usou. Ele te usou? Você não usou nada? Você não usa. Você ficou lá parada, né? Ele te usou e acabou. Isso não é real. Por que a gente tem que se colocar como vítima? Eu fui lá, agradei ele sexualmente, olha lá, tá ótimo. Não, e não foi bom pra você? Isso não fez bem pra você também? E com esse movimento, só com o start que você deu
Não foi positivo para o todo, para a família, para casa, para os filhos, para vocês dois? Existem fases, né? Muita gente colocou, estou numa fase ótima, mas já teve pior. Você já conseguiu identificar por que já esteve pior? Peraí, tá? É culpa de uma pessoa só? É só do homem? Não é só sua, mas também não é só dele. Eu não consigo acreditar que em relação nenhuma, em situação nenhuma, existe um culpado só e uma vítima só. Não existe, tá? Existe, todo mundo tem sua responsabilidade, todo mundo é vítima. Então, eu não consigo ficar pensando em qual é a responsabilidade do meu parceiro de não ter feito, enfim, até porque, né, eu vou ficar falando o que ele deve fazer para mudar e eu nem sei se ele está disposto a isso. Mas e eu? Então, qual é a minha responsabilidade? E dentro da minha responsabilidade, o que eu vou fazer para que isso modifique? Melissa, eu já tentei de tudo, tá? Tentei, fiz isso, fiz aquilo, eu mudei a rotina, eu procuro mais ele, mas a nossa vida, né, nosso casamento tá horroroso. Então, tá bom. Então, eu quero que você deite a cabeça no travesseiro e que você enxergue realmente que você fez o seu possível. Agora, eu fiquei num canto, esperando que ele venha. Você sabe o que ele está pensando? Você já parou para pensar que o homem também, ele pode se sentir rejeitado, não desejado? Ah, Melissa, por que não? Quem falou para vocês que eles não sentem? Da onde é que a gente vem tirando, que assim, é uma coisa muito comum, que o homem não sente nada disso. Então o homem terminou com a namorada, ele tá lá curtindo, ele não sofre. Quem disse? Ele sofre. Ele tem mecanismos diferentes para reagir. Mas são sensações iguais. Homens têm medo de serem rejeitados, de levar um não, de serem trocados, de serem traídos, como qualquer outro ser humano. Então, quando o seu parceiro, o seu marido, ele tá num afastamento, você traz a hipótese de, ele não faz nenhum movimento para me ajudar, ele não me procura, ele não gosta de mim. Mas você já fez a outra hipótese? Que ele possa estar triste, que ele possa estar magoado, que ele possa... Porque ele é um ser humano. Ele é um ser humano. Cheio de medos, cheio de dores, cheio de desejos. É claro que a gente tem a questão, né, do que ele traz. Então o homem sempre teve muito essa liberdade sexual. Ele tem a questão hormonal, né, que deixa o homem numa linha. Então, independente do que aconteceu com ele no dia, ele sempre está disposto. Pela questão hormonal também. Pela questão social, cultural, né? É importante a vida sexual para o homem porque é uma coisa viril, reafirma quem ele é. A sexualidade, a vida sexual afirma quem a gente é? Quando a gente é jovem, adolescente, e a gente tá saindo com as nossas amigas, e a gente chega e fala, nossa, eu transei 3 vezes essa semana. Todo mundo aplaude? Com os meninos já é um pouco diferente. Vocês entendem o quanto isso é impactante na nossa vida? E o que eu busco aqui dentro? Eu acho que a maior busca de todas é vocês aprenderem a se conhecer. É vocês perceberem cada movimento que vocês fazem. Por que você faz aquele movimento? Eu já vi situações de casais há meses, sem uma relação sexual. Por quê? Porque vai passando, né? Porque eu acomodo.
Porque ele não me procura, mas eu também não. E para a mulher realmente, na escala aí da prioridade à vida sexual, ela tá muito lá embaixo, o que causa muito descompasso entre os casais. Mas homens, tá? Para os homens, isso não está ligado a vocês. Isso é nosso. É uma libertação nossa. É um rompimento muito interno, muito fundo, nosso. E que se eu não me dou conta que essa situação ela tá estagnada na minha vida, ou ela tá muito fraca, ou ela tá muito ruim, se eu não me dou conta que eu tenho participação disso, eu vou deixando. Aí o homem, quando ele cobra, tem uns que cobram, tem uns que não cobram, que não tocam nesse assunto, mas ficam extremamente infelizes e aí vão se distanciando, e aí vai virando tudo aquilo que a gente imagina. Melissa, olha, então tá, você tá falando tudo isso, eu tô enxergando que a minha vida realmente sexual tá horrível, horrível. O que eu faço? Primeiro, por que ela tá horrível? A culpa é do meu marido. Será? Só dele? Procura a sua culpa, a sua parcela, a sua parte nisso tudo. Tem isso, ó. Teve um dia, Melissa, que eu tava tão sem vontade, eu já falei pra ele antes de dormir que eu tava com dor de cabeça. Então, você já parou? Volta. Por que eu tô sem vontade? Eu faço uma comparação, eu sempre falo para as minhas pacientes, pra gente, tá? Não que seja um peso, tá, gente? Não é isso. Mas a vida sexual pra gente é praticamente ir à academia. Quando a gente pensa em ir na academia, nossa, que preguiça, né? Poxa, eu vou lá, trabalhei o dia inteiro, tô cansada. Se eu dormisse agora, amanhã eu acordava mais cedo, 1 hora a mais, meia hora a mais, que seja. Mas a hora que eu vou na academia, eu falo, poxa, ainda bem que eu vim. Que bom que foi pra mim, olha, saí outra pessoa. Com o sexo é igual. Nossa, agora, né? Tarde. Amanhã eu acordo cedo, meu Deus, eu tô cansada. Só que a hora que eu falo, não, tá bom, vamos lá. Poxa, ainda bem que eu vim. Ainda bem que eu fiz. E teve uma seguidora que colocou pra mim, estamos numa fase ótima, uma intimidade deliciosa. Olha isso! Porque é isso. Quanto mais você se aproxima, quanto mais você se deixa levar pelas situações, quanto mais você estimula esse lado entre vocês dois, melhor fica a intimidade. Como eu já disse, como eu sempre digo para vocês, as coisas que eu explano, que eu coloco aqui, elas são fáceis? Não, nenhuma. É possível? Todas. Mas precisa de muito desprendimento. Qual desprendimento? O desprendimento, porque a gente é muito presa nessa questão de responsabilizar o outro. Na verdade, de culpar o outro. Meu casamento é uma droga por causa do meu marido. Meu trabalho é uma porcaria por causa do meu chefe. Né? Eu não vou na casa da minha mãe por causa do meu pai. Sempre tem alguém culpado. Tá, concordo. Pode até ter parcela de culpa. Mas você precisa aprender a identificar qual é a sua parcela. Qual é a sua responsabilidade nesse caos que você está vivendo, seja a área que for na sua vida. Então, eu quero muito, muito mesmo. Vocês percebem que essa questão minha com a mulher, né, ela é geral. Então, a gente fala da mulher mãe, a gente fala da mulher esposa, a gente fala da mulher e sua vida sexual, a gente fala da mulher e seus trabalhos, seu trabalho e seu propósito.
E você tá vendo que em cada ponto que a gente sempre tá aqui discutindo, a mulher precisa destravar alguma coisa? Meu Deus, né? Quanta prisão, quanta coisa nos prendendo invisivelmente. Então, primeiro passo, não pode mais ser invisível. Você precisa enxergar o que está te prendendo. Você precisa parar de culpar o outro e entender aonde está a sua responsabilidade no caos que você vive. A partir do momento que se deixa de ser invisível, eu preciso fazer alguma coisa. Então, Melissa, olha, foi, aí voltou. Voltou, pessoal? Caiu, acho que caiu. Todo mundo tá me vendo? Tudo bem? Bom, vamos lá, vou continuar, tá? Acho que tá tudo bem. Só me deem um ok aqui pra ver se tá todo mundo me vendo. Ah, beleza. Valeu, Carol. Eu quero muito que vocês busquem a mudança na vida de vocês, a responsabilidade na vida de vocês, em todos os caos que estão por aí. Obrigado, pessoal. Beleza. Todo o caos que tem. Você é responsável, alguma parte você é responsável. Então você percebeu, você tirou do invisível, né? Você tava falando do invisível, você percebeu que essa semana você foi dormir 3 vezes na sala. E na verdade, você foi lá assistir um filme, mas você tava rezando para ele não vir te chamar. Meu Deus do céu, tomara que ele não venha. Ufa. Mas eu quero que você se pergunte, por que eu não fui para minha cama? Por que eu não chamei ele para vir aqui? O que tá te impedindo? O que está te enjaulando? O que está te travando? E cada trava que a gente vai tirando, nós, como mulheres, como seres humanos, nós vamos nos tornando cada vez mais completas. Nós tivemos uma transformação, eu tô terminando, tá, gente? Nós tivemos uma transformação muito grande através das décadas, né? Não podíamos votar, éramos vistas só como reprodutoras humanas e agora a gente vota, a gente trabalha, a gente dá a nossa opinião, a gente está na política. Porém, essa transformação, essa mudança, ela ainda não foi acompanhada por tudo que a gente traz dentro da gente. E é isso que eu quero fazer com você. Eu quero que você enxergue tudo que está impedindo você de ser você. Seja você quem for, não importa. Só que para isso, a nossa busca é se conheça, se perceba, preste atenção em você diariamente, nos seus sentimentos, no que você está pensando, nas suas ações, nos seus comportamentos. E veja o quanto aquilo é impactante nas pessoas que estão à sua volta. Não culpe as pessoas. Busque a sua responsabilidade, que eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Por que eu sei disso? Primeiro, a minha vida mudou quando eu fiz isso. E muito. E assim, consideravelmente. Segundo, eu faço isso todo dia com quem está na minha frente. Eu vou mostrando o caminho. Eu vou guiando, eu vou falando, vai por ali, é aqui, é aqui. E aí, a hora que a pessoa enxerga, ela começa a se libertar. É possível. É muito possível. Então, tá? Pra gente encerrar. Hoje deu bastante gente, fiquei muito feliz. Adoro esses temas polêmicos e adoro muita gente aqui. Eu quero que você compartilhe essa live com quem você acha que precisa assistir, com aquela tua amiga que casou, aquela tua amiga que tá super triste sempre. Manda pra ela, vai lá, comenta, coloca ela no comentário. É isso que eu quero de você. Você não passa a mão na cabeça. Não passa. Cada um tem sua parcela de culpa. É isso que eu quero. Quero que vocês assumam a rédea da vida de vocês. Tá bom? Então, vai ficar salva a live aqui. Pra quem tá chegando, tem bastante gente nova. Lá na minha bio, o que é a bio? É na entrada do meu Instagram, tem lá a minha bolinha e tem um link. Eu tô dando para você uma mini sessão de terapia gratuita. É um pouquinho mais do que eu falo aqui só para você,
tá bom? Você entra lá, você faz um cadastrinho, é bem simples, seu WhatsApp e seu e-mail, e aí você vai assistir essa aulinha, essa mini sessão, essa pequena live, é uma live um pouquinho maior, tá bom? Que eu quero que você assista para você me conhecer cada vez mais. Manda para quem você acha que precisa ouvir, pra gente ajudar cada vez mais mulheres, tá bom? Muito obrigada, uma ótima terça, obrigada Josi, obrigada meninas, obrigada por sempre estarem aqui. Uma ótima semana e a gente se vê terça. Até mais!